Na aula passada, analisamos o currículo da educação infantil como um agrupamento do conhecimento do mundo. Então, de que maneira pode ser trabalhado justamente os conteúdos que propõem o reconhecimento ou conhecimento do mundo, através justamente de eixos temáticos que podem ser desenvolvidos na educação infantil. Estudamos o reconhecimento em 6 eixos. Podemos observar, então, como é que esse conhecimento do mundo pode ser desenvolvido em 6 eixos temáticos distintos. Então, desde as artes visuais, por exemplo, até a música e a linguagem escrita e a linguagem oral, entre outros que nós podemos observar. Uma boa aula. Olá, vamos a mais uma aula de currículo e escola. O tema que nós vamos refletir hoje trata-se justamente da organização do currículo nas séries iniciais do ensino fundamental. Para que a gente comece a nossa reflexão a respeito de como se elabora esse currículo, do que se pensa a respeito do currículo, a distinção justamente a respeito da organização das disciplinas curriculares e das propostas de organização de projetos, nós vamos iniciar então a nossa reflexão com o nosso Para Refletir. Você já ouviu falar na utilização do método de projetos para trabalhar o currículo? Sabe como funciona? Então, nós vamos trabalhar hoje especificamente algumas considerações a respeito de outras propostas que podem correr paralela à questão da organização do currículo por disciplina ou substituir justamente o currículo organizado em cima das disciplinas. Para isso, a gente vai observar como é que se formulam, por exemplo, projetos e como é que se dá a ideia de organizar projetos. Então, de uma maneira que seja interdisciplinar, fazendo com que a gente possa, ao mesmo tempo, dar conta dos conteúdos propostos a cada uma das áreas do conhecimento e, ao mesmo tempo, trabalhar temas que sejam paralelos às diversas áreas, quase que puxando a temática dos temas transversais. Nós vamos agora observar um depoimento da professora Solange, que vai justamente colocar para a gente como ela organizou um projeto interdisciplinar na disciplina de Geografia e Geopolítica com a disciplina de História. Então, um projeto que ela organizou juntamente comigo em uma escola. Por favor, me acompanhe. Trabalhar por projetos é um momento mágico da interdisciplinaridade, nesse sentido, porque é o momento em que vai se concretizar aquilo em que a gente prega, teoricamente, o tempo todo, que é uma integração maior entre as disciplinas. Particularmente, um trabalho que foi desenvolvido com muito sucesso, um projeto bimestral, desenvolvido junto à disciplina de História com alunos do ensino médio, das 3 séries. Para tratar de alguns valores que nós considerávamos fundamentais naquele momento, que era a questão da dignidade e da cidadania, por conta da emergência de um programa de televisão novo, o chamado Big Brother, que despertou um interesse muito grande dos nossos alunos de uma forma bastante preocupante, uma vez que eles não estavam, segundo o que nos pareceu naquele momento, refletindo sobre o que eles estavam vendo, eles estavam simplesmente assistindo. E sem se questionarem muito a respeito de quais valores, de que valores estavam sendo discutidos, estavam sendo até esquecidos naquele contexto. A partir dessa preocupação, nós, aproveitando essa possibilidade da interdisciplinaridade, montamos um projeto e
pautamos esse projeto todo nessa questão de que é possível essa integração entre as disciplinas e que ela pode se concretizar na prática a par e ao lado das atividades cotidianas dos nossos alunos em sala de aula. Então, nós desenvolvemos esse projeto a partir do conceito mesmo de Big Brother. Fomos lá recuperar com eles de onde veio esse conceito, trabalhando com o livro do George Orwell, o filme, trazendo para eles então esse conceito que estava sendo utilizado de uma forma tão banal naquele contexto do programa televisivo e fazendo-os pensar, então, em que momento, em que contexto histórico esse conceito apareceu e como ele estava sendo utilizado hoje, nos dias de hoje. E os alunos ficaram muito surpresos com tudo isso, porque eles não tinham a mínima ideia de que essa expressão já existisse e do que se tratava. Então, a gente trabalhou a questão da Guerra Fria, trabalhamos a questão da liberdade, trabalhamos a questão da dignidade humana, né, da autonomia do ser humano e de que valores dos quais ele não pode abrir mão. Um outro aspecto bastante importante foi abrir a possibilidade para a literatura também, na medida que trouxemos o livro para a sala de aula, para eles verem, a arte, trazendo 2 filmes relacionados a esse tema, trouxemos o próprio 1984 e o Show de Truman, para eles fazerem então o contraponto de como essa questão da dignidade humana pode ser tratada de uma forma muito banal. No final dos 2 meses de trabalho, o que a gente viu? Um crescimento muito grande desses alunos e, sobretudo, um desenvolvimento do espírito crítico, que nos surpreendeu quando a gente foi analisar a produção final. Então, a produção de texto deles e o trabalho deles, que depois acabou indo para a página do colégio e ficou disponível na internet. E a gente teve uma repercussão muito boa por conta das reflexões que esses alunos fizeram e do posicionamento que eles passaram a ter com relação a esse tipo de atração na televisão, depois de todo esse trabalho que a gente desenvolveu. Então, foi possível recuperar conteúdos de história, de geografia, de geopolítica, a própria literatura e trazer isso tudo para a realidade concreta de alguma coisa que estava chamando a atenção deles naquele momento, estava despertando o interesse deles naquele momento. Então, saber utilizar também essas grandes temáticas para buscar, então, essa interdisciplinaridade. Então, vocês puderam observar que a proposta justamente que se deu quando se pensou esse projeto, quando se organizou esse projeto, não era que esse projeto viesse a substituir os conteúdos e as matérias trabalhadas justamente tanto na disciplina de História quanto na disciplina de Geografia. O objetivo era trazer para perto dos alunos uma temática do seu cotidiano. Então, os projetos podem servir justamente para isso, que outras temáticas como droga, relações sexuais, política atual, ou mesmo uma relação como essa, valores de cidadania e de dignidade humana, viessem a suscitar interesse nos alunos para que eles aprofundassem esse tema. E nada mais, então, interessante do que pensar valores e a própria questão da dignidade e da participação do cidadão do que colocar algo que estava acontecendo naquele momento com eles, que era a questão dos reality shows e justamente a proposta da vigilância contínua sobre o cidadão. Para isso, então, a gente acabou se remetendo lá ao livro do George Orwell, escrito na década de 40, e que propunha uma vigilância contínua sobre as pessoas no ano de 1984. Daí o nome Big Brother e daí então a realidade que a gente teve do reality show apresentado pela Rede Globo. Então, a vigilância de alguém continuamente, o grande irmão que estaria vigiando. Na verdade, é o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, da oposição entre duas formas distintas de organização econômica e política. De um lado, a antiga União Soviética e de outro lado, os Estados Unidos. É nesse meio que se dá a escrita do livro e que pode ser transferido até hoje para os nossos problemas ou para as nossas discussões ainda ideológicas. Pois bem, além disso, então, da organização do projeto, como é que isso foi suscitado nas pessoas? Quando é que se retomou a ideia de se pensar em projetos ou quando é que se construiu a ideia de se pensar em projetos? Ou então, esses projetos, eles estão paralelos a uma organização curricular já existente? Como é que funciona essa organização curricular já existente?
Então vamos começar uma primeira discussão justamente a respeito da ideia que a gente pode fazer justamente sobre disciplina. Então vamos ver o que é disciplina escolar. As discussões justamente estabelecidas de quando o conceito de disciplina foi organizado, ou quando surgiu a ideia de que há uma disciplina escolar, se estabelecem justamente no século XIX. Então, até o século XIX, se pensava a disciplina como a ideia de vigilância, da construção de um saber vigiado e de uma postura que fosse vigiada. Então, tanto o espírito humano, que deveria ser trabalhado, deveria ser burilado, ele estaria quase que normatizado dentro de uma forma, né? Era acrescentado a esse saber determinados, então, conhecimentos. Os demais eram jogados de lado. E de acordo, então, com os interesses, portanto, daquela sociedade, de comportamentos, posturas ou o que fosse, se aplicava determinados conhecimentos ou se dava determinados conhecimentos para que se preparasse e enaltecesse ou se acrescentasse dados ao espírito humano. Além disso, então, a ideia de vigilância, né? Então, alguém que vigia, alguém que cuida, alguém que repara. Então, a disciplina era justamente sinônimo disso. Por outro lado, em 1880, com a reforma pedagógica, a disciplina passa a ser uma ginástica intelectual. Então, a ideia de que é preciso acrescentar valores ao espírito, como eu já havia comentado com vocês. Então, na verdade, se institui uma nova forma de se pensar a disciplina. Essa ideia, então, de organizar o conhecimento e de exercitar o conhecimento, ela é retomada após a Primeira Guerra Mundial e utiliza-se dessa noção justamente para se criar, para se aperfeiçoar a disciplina como algo instituído como cadeiras, como organização curricular. Então, a gente vai poder observar que, a partir dali, nós vamos ter áreas distintas do conhecimento. Então, o conhecimento vai ser historicizado ou ele vai ser dado determinados elementos ao aluno vinculados à disciplina da geografia, da matemática, da língua materna, da língua de determinado lugar, né? Então, assim por diante. Então, a gente vai observar as áreas do conhecimento e vai ser denominado a isso, então, disciplinas. Então, justamente por causa dessas disciplinas, ou a partir dessas disciplinas, o aluno, o estudante, teria a capacidade de dominar determinados conhecimentos do mundo, ter uma noção mais geral justamente dos conhecimentos do mundo. Por outro lado, a própria palavra disciplina, o vocábulo disciplina, ele tem uma origem que antecede o século XIX. Tem uma origem construída lá na Idade Medieval, quando se organizavam nas universidades determinados cursos através das disciplinas. Então, tu tinhas determinadas disciplinas que eram trabalhadas em alguns cursos e os alunos, então, iam às universidades assistir essas aulas. Havia um determinado dogmatismo e quase que um caráter inicial, portanto, de organização. E lembrem que eu já comentei com vocês inicialmente, quando nós começamos o curso, dando noções a respeito do currículo, que justamente esse funcionamento, ele obrigatoriamente tinha que ir até o final. Ou seja, tu tinha justamente a organização do currículo para que tu terminasses um determinado ano letivo ou um determinado curso, dando conta de todas as disciplinas que eram propostas. Essa ideia de disciplina, então, é que foi resgatada, retrabalhada no século XIX, juntamente com o próprio caráter de cientificidade que o século XIX vai trazer. A gente não pode esquecer que justamente o século XIX é o século que se trabalha cada vez mais a ideia da cientificidade, a ideia da ordenação, a ideia do positivismo, né? O positivismo está por trás, né, justamente das grandes mudanças em termos de pensamento no século XIX. Então, não é à toa que se retoma a própria ideia de disciplina de uma determinada organização. Segundo o Godson, trabalhando justamente a respeito da noção de disciplina, essas disciplinas, ao contrário do que se pensa, que dão uma amplitude de conhecimento do mundo, elas
fragmentam, elas esfarelam o conhecimento, na medida em que o próprio aluno, né, não tem conhecimento do geral por causa justamente dessa compartimentalização. Então, há uma dificuldade, muitas vezes, do aluno estabelecer relações, fazer conexões por causa disso, né? Então, essas divisões, elas são, de alguma maneira, bastante prejudiciais. Tem pontos positivos? Claro que tem, mas elas também prejudicam essa noção maior, essa noção mais global que pode ser criada com o aluno. Divisão em disciplinas que tem trazido uma determinada estabilidade para o currículo. Então, isso dá uma afirmação justamente ao professor, uma segurança ao professor, à medida que ele tem domínio, na verdade, sobre a área em que ele se formou, em que ele tem a sua formação pessoal. E estabiliza, dá uma determinada cadência, uma organização ao currículo. Então, isso estabiliza o currículo. Então, de acordo com Torres, há organização de críticas justamente a esse modelo curricular organizado justamente em cima das disciplinas. Por quê? Por inúmeros aspectos justamente que trazem uma determinada dificuldade para o aluno de compreensão à medida que há essa fragmentação que o Godson falou. Então, o que o Torres nos propõe são alguns elementos para a gente pensar do porquê que a gente pode ver aspectos negativos nessa ideia de disciplinas isoladas. Então, uma das primeiras críticas é que ele não dá suficiente atenção aos interesses do aluno. É por isso justamente que às vezes se propõem determinados conteúdos em algumas disciplinas e que os alunos na verdade não se sentem atraídos por determinado assunto. Por quê? Porque não partiu dos alunos justamente esse diálogo com determinado conteúdo ou com determinada disciplina do currículo. É por isso que nós vamos ver daqui a pouco que é necessário se pensar a ideia de que o aluno deve propor alguns temas a serem discutidos, algumas maneiras de se trabalhar alguns conteúdos, para que se amplie a possibilidade de participação do próprio aluno na organização do currículo. Um segundo elemento é justamente a falta de atenção à experiência prévia do aluno. Então, inúmeras vezes a gente traz conteúdos e matérias para os alunos que são absolutamente descoladas do contexto desse aluno, sem fazer justamente interferências ou relações com a sua realidade. Então, isso traz, com certeza, um desinteresse. Quer dizer, para que eu vou utilizar determinada disciplina? Para que eu vou ver determinado conteúdo? O que isso está me acrescentando? Então, é sempre importante o professor ter consciência disso, que é preciso fundamentar por que ele está vendo determinada coisa, né? Por que ele está estudando determinada coisa. E justamente fazer essas relações para que o aluno tenha essa percepção. Um terceiro elemento é justamente o uso do livro didático, que pode servir como apoio ao professor, mas, por outro lado, às vezes ele serve quase que como um único norte. O professor se apoia simplesmente naquele determinado livro didático e não amplia as perspectivas da sua aula, utilizando outros materiais didáticos que são tão interessantes como recurso como o próprio livro. E dependendo, inclusive, do livro que ele for utilizar, aquele livro pode ser extremamente normatizador, né? Sem nenhuma discussão, nenhum diálogo com nenhum outro material ou com nenhum outro autor. Então, uma quarta crítica proposta pelo Torres é justamente a falta de diálogo. Ora, a falta de diálogo se estabelece entre o professor e o aluno, quer dizer, às vezes que o professor entra em sala de aula, despeja justamente a sua matéria, fecha o assunto e acabou. Quer dizer, sem a possibilidade do aluno dar suas opiniões, do aluno estabelecer uma discussão, estabelecer um diálogo com esse professor. Por outro lado, essa falta de diálogo pode também se dar em outro nível, quer dizer, quando não há diálogo entre os professores. Um quinto ponto, portanto, levantado pelo Torres, a dificuldade de aprendizagem quando se muda constantemente a matéria. Então, às vezes, o aluno está lá, teve 2 aulas de matemática, cada uma de 45 ou 50 minutos, e aí simplesmente fecha o livro de matemática, vamos iniciar a aula de português, ou vamos iniciar a aula de história. É como se tivesse que fechar uma gaveta e abrir possibilidades para um outro conhecimento. Então, às vezes, sem conexão nenhuma.
Isso, muitas vezes, fragmenta o próprio conhecimento do aluno. Quer dizer, terminou ali a discussão, acabou, se tem dúvida, só semana que vem ou só na próxima aula, e aí? Então, essa fragmentação, justamente, pode dar uma determinada dificuldade nesse processo educativo. Outra crítica ao modelo, uma sexta crítica ao modelo, é justamente a dificuldade de apresentar outras questões. Que questões são essas? Outros temas que possam ser abordados em determinadas disciplinas, como, por exemplo, paz, drogas, relações sexuais, questões ambientais. Então, às vezes, a gente quer dar conta do conteúdo e simplesmente essas outras questões passam ao lado sem que a gente utilize, na verdade, nas nossas aulas. Um outro ponto é a relação que se estabelece entre as disciplinas. Ou melhor, a partir do momento que tu simplesmente fechas a tua disciplina, muitas vezes tu não consegue estabelecer essas relações, esse diálogo entre as disciplinas, organizando justamente um projeto de caráter maior. Então, a gente vai poder observar que a partir da década de 1970 se estabelecem novas discussões a respeito de como integrar as disciplinas, como interagir as disciplinas. A ideia de interdisciplinaridade vai crescer cada vez mais. Então, vamos observar como é que vão ser trabalhadas essas ideias e as possibilidades de discussão entre as disciplinas. Vamos ver, então, o currículo integrado. Então, são duas propostas para a gente pensar como é que a gente pode dinamizar justamente o currículo ou fazer desse currículo algo interessante aos alunos, para que eles possam vir a interagir no currículo que é proposto em sala de aula. Então, esse currículo que é prescrito, ele pode ser retrabalhado. Quais são as duas fórmulas ou as duas formas que a gente pode pensar justamente o currículo? Então, a primeira forma são justamente os centros de interesses decrolianos. Por outro lado, a gente também tem como proposição para trabalhar essa interação disciplinar a organização do método de projetos. Então, essas duas maneiras vêm sendo discutidas desde o início do século XX e justamente o método de projetos ele é retomado agora na década de 80 com bastante força. Então, como se revitalizou esse método de projetos e quais são as novas propostas em cima desse método que a gente está vendo hoje em dia serem discutidas. Então, isso que a gente vai ver logo depois do nosso intervalo. Até daqui a pouco. Então, voltado do intervalo, vamos dar continuidade justamente à nossa discussão a respeito das possibilidades de se fazer uma interação entre as disciplinas. Então, a primeira proposta é que a gente observe como funcionavam os centros de interesse de de Crowley. Esse pensador, esse educador, na verdade, ele formulou as suas proposições a respeito de como trabalhar com as crianças através de um trabalho que ele já havia instituído sobre a psique infantil, trabalhando com crianças anormais. Depois ele vai ampliar os seus estudos e vai acabar desenvolvendo um método justamente de como trabalhar disciplinas e conhecimentos com as crianças. Então, ele vai propor algumas questões a respeito de como desenvolver isso. De acordo com ele, de acordo com as pesquisas que ele desenvolveu, a criança tem uma ideia a respeito das coisas de uma forma universal. Então, era impossível tu criares uma possibilidade fragmentar do conhecimento da criança. Por isso, ele vai propor algumas ideias de como se trabalhar isso. Em primeiro lugar, ele acha que seria interessante se criar classes, homogêneas. Então, trabalhar com crianças que tivessem mais ou menos a mesma forma de pensar, as mesmas condutas, a mesma idade, para que houvesse a possibilidade, então, de melhor desenvolver trabalhos em determinadas áreas do conhecimento. Então, a segunda proposta é justamente a diminuição do efetivo dentro da classe. Ou seja, um grupo menor, um número menor de alunos seria mais viável, seria mais interessante de se trabalhar. Uma terceira proposta
é justamente um programa de ideias associadas, e nessas ideias deveria se trabalhar uma evolução dos interesses naturais. Então, trabalhar elementos justamente associados ao mundo da criança. Então, não dissociar as questões do que ela está observando ao seu entorno, primeiramente. E, finalmente, trabalhar com a ideia dos centros de interesse. Como é que se estabelece esses centros de interesse? Que os próprios alunos, que a própria criança venha a elencar, venha a eleger quais são os assuntos que vão ser trabalhados por ela. Então, justamente, essas necessidades naturais da criança, como a alimentação e a limpeza, são justamente colocadas num primeiro bloco de necessidades, depois, num segundo bloco de necessidades, a questão das intempéries que a criança vai sofrer na infância. Um terceiro bloco de necessidades proposto é justamente o desenvolver a relação com o outro e os inimigos que possam lhe aparecer, as adversidades que possam lhe aparecer. E um quarto bloco é justamente o trabalho em termos de solidariedade, como justamente lidar com o outro. Então, esses são os blocos, né, trabalhados dos anseios, dos desejos e dos interesses naturais da criança. Por outro lado, ele propõe também passos, né, para que a criança possa trabalhar, para que a criança possa adquirir conhecimento. Que passos são esses? Como é que esses passos são ordenados? Um primeiro elemento, então, o primeiro passo proposto é justamente no que diz respeito à observação. Então, a criança lidar com determinados objetos, lidar com determinadas circunstâncias e reconhecer esses objetos, reconhecer essas circunstâncias. Então, a partir dos objetos que ela tem à mão, ela vai dar um segundo passo, que é o método da associação, que é a possibilidade de associar. E, finalmente, então, ela vai fazer uma expressão do que ela observou e do que ela associou, através, então, da construção mais direta dessa observação e dessa associação. Então, a criação, por exemplo, de textos, a criação de cálculos matemáticos, a criação de ideias mais amplas através de um exercício que ela vai organizar. Então, é finalmente o terceiro passo, conclusivo, na verdade, dessa observação toda da criança. Finalmente, então, os métodos de projetos. Então, essa ideia inicial a respeito de integrar disciplinas foi discutida justamente na primeira década do século XX, a respeito de como se formularia ou como se traria a possibilidade de se integrar as disciplinas. Quem pensou primeiramente nisso foi Kilpatrick, justamente tentando organizar ou propondo um método que integrasse as disciplinas. Então, esses projetos eles serviriam, na verdade, como um fio condutor que gradativamente substituiria as disciplinas e o currículo se organizaria, então, em cima de projetos de escola ativa. Um outro elemento, um outro dado que a gente pode observar a partir da análise e da importância que esses projetos vão criando é que se amplia a perspectiva de que o mundo não está fragmentado, de que não é possível observar as coisas isoladamente. Então, essa própria ideia de global, de globalização, ela é retomada justamente também na educação. Então, é preciso ter uma amplitude maior das coisas, não fragmentar em cima das disciplinas. Por isso que os projetos foram tão bem aceitos. E uma outra tendência que o próprio projeto traz consigo é a possibilidade da livre criação. Então, há todo um espaço de discussão construtivista junto à organização de projetos, porque os alunos não só estabelecem o que eles desejam trabalhar, eles escolhem o que eles desejam trabalhar, como eles também participam passo a passo dessa elaboração do próprio projeto e passam a compreender no final desse projeto sobre determinados assuntos numa gama muito maior. Então, vamos ver a difusão do método de projetos pelo mundo. Hoje, no final do século XX, a gente observa que foi resgatada essa ideia inicial do método de projetos, que até a Segunda Guerra Mundial foi trabalhado basicamente na Europa e nos Estados Unidos. E no Brasil voltou com força aquele modelo utilizado na década de 30 e 40, inspirado no que estava acontecendo lá fora.
Então, esses métodos de trabalho utilizados pelo Kilpatrick no início do século XX foram transformados nos projetos de trabalho organizados, então, pelo Hernandes e pelo Ventura. Vamos observar, então, vamos ouvir como é que se estabeleciam, como é que eles se estabelecem esses projetos e qual é a funcionalidade desses projetos de trabalho. A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em relação a 1. O tratamento da informação e 2. A relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio. Hernandes e Ventura. Então, para que essas propostas da organização de projetos de trabalho se tornem justamente viáveis, é preciso que se estabeleça uma organização desses projetos, ou que os alunos venham a interagir de uma determinada maneira, passo a passo na organização desses projetos. Então, um primeiro passo é justamente a escolha do tema. E essa escolha do tema vai se fundamentar no interesse dos alunos, numa discussão mais ampla, ou seja, são os próprios alunos que vão achar determinado tema relevante para ser trabalhado. Então, a segunda ideia é a atividade docente após a escolha do tema. Como é que essa atividade docente vai se desenvolver? Então, o professor vai propor determinadas atividades que o aluno deve fazer para que ele reconheça o tema que ele está trabalhando. Então, seja a leitura de livros, seja assistir a algum determinado filme, seja pesquisar alguma coisa, ir a revistas, ir à imprensa. Então, todos os elementos e fontes que são possíveis o professor levar ao aluno através de múltiplas atividades. Um terceiro ponto, justamente, é a atividade dos alunos após a escolha do projeto. Então, a partir do que o professor primeiramente propôs como atividades, desde a conceitualização de alguns elementos que os alunos precisam ter noção para depois poder trabalhar, eles partem para uma segunda atividade, que é a organização de um índice, quase que um sumário, para que seja um roteiro das atividades que eles vão desenvolver. E, finalmente, eles vão dar conta de apresentar os resultados do que eles tiraram desse projeto, né, do que eles puderam observar e do que eles adquiriram como conhecimento. Então, pode ser desde a produção de um texto até a organização, principalmente, de um dossiê. Né? Então, esse dossiê vai dar conta das múltiplas atividades desenvolvidas e do resultado final. Então, vamos ver outras possibilidades de integração do currículo. Então, 3 possibilidades são propostas para que a gente possa integrar justamente as disciplinas ou criar a ideia da interdisciplinaridade. Uma primeira proposta é justamente a integração correlacionando as diversas disciplinas. Então, elas podem ser estabelecidas, as relações entre as disciplinas, de forma que gradativamente se retire o currículo separando as disciplinas e substitua-se por um projeto maior em que as disciplinas estejam aglutinadas ali. Então, desde geografia, história, biologia, matemática, todas organizadas em cima de uma única temática. Né? Para isso se organiza esse projeto com relação às disciplinas. Então, a integração através de temas, tópicos e ideias. Então, como é que se estabelece isso? Se escolhe um determinado tema que seja principalmente interessante aos alunos e que possa ser trabalhado naquele ano. E esse tema vai ser o fio condutor das diversas disciplinas, ou vai ser trabalhado justamente nas diversas disciplinas, geralmente com a durabilidade do ano inteiro. Então, vai se trabalhar o Egito, vai se trabalhar o Egito em história, vai se calcular, fazer cálculos matemáticos em cima, por exemplo, das próprias pirâmides do Egito, vai se estabelecer através da vida cotidiana hábitos alimentares e questões das ciências ali. Então, o tema vai ser um tema único. E, finalmente, uma terceira proposta é justamente a integração em torno de uma questão da vida prática e diária. Então, a proposta, por exemplo, que a Solange colocou para vocês no início, no depoimento dela, de uma questão do que estava acontecendo no cotidiano dos alunos, seria justamente
isso que se estabelece aí. Então, questões a respeito das drogas, a respeito da cidadania, a respeito de meio ambiente, podem ser trabalhadas em projetos que sejam menores, que caibam, por exemplo, dentro de um mês ou de um bimestre. Então, para isso que se organizam esses tipos de projeto. Finalizando, então, vamos à nossa questão para refletir. O que você achou da proposta sobre o método de projetos? Então, a partir do que vocês leram e ouviram hoje, reflitam justamente se esse método proposto a respeito de como organizar projetos e do que para que eles servem com relação às disciplinas e ao currículo organizado com as disciplinas, pode ter importância ou prevalência. E, finalmente, então, deixo a vocês as nossas dicas de estudo. Então, a minha dica de estudo de hoje é que vocês leiam o livro A Organização do Currículo por Projetos de Trabalho. Então, pessoal, por hoje é só e até o nosso próximo encontro. Iniciamos a aula de hoje analisando o conceito de disciplina escolar. O que é que vem sendo debatido justamente a respeito de disciplina? Quando é que a disciplina passa a ser pensada no século XIX e quando é que ela foi estipulada ou organizada lá na Idade Média? Então, o que se pensava da disciplina naquele período e o que se pensa sobre a disciplina hoje? Vimos também o método de projetos e outras possibilidades de integração de currículo. Então, observamos como é que a gente pode organizar os projetos, quais foram as propostas iniciais dos métodos de projeto e como se originaram ou como a gente veio parar justamente nas propostas de projetos de trabalho na atualidade. Até a próxima aula!